Pessoal, vou tentar dar uma noção básica aqui sobre função afim. A função afim é toda função polinomial do primeiro grau. Ou seja, ela tem essa cara aí, ó. F de x igual a x mais b. Onde o a é o coeficiente angular e o b é chamado de termo independente. O que seria esse coeficiente angular? O coeficiente angular é que determina a reta se ela é mais inclinada ou menos inclinada, ou se ela é crescente ou se ela é decrescente, né? Então vamos entender isso aí. Então vamos lá aqui, ó. Olha bem aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, presta atenção que nesse caso o a, que é o nosso coeficiente angular, ele é maior do que zero, ou seja, ele é positivo. Se ele é positivo, a nossa reta ela é crescente. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, ela é crescente, né? Ela sai da esquerda para a direita, aqui também, ó, da esquerda para a direita, ela é crescente. E agora, note também que essa aqui está mais, vamos dizer assim, mais em pé, e essa aqui está mais deitada em relação ao x. Ó, essa aqui está mais longe do x, e essa aqui está mais próxima da reta x aqui, ó. O que significa isso? Isso significa que o a, nesse caso aqui, ele é menor do que esse outro caso aqui, ó. Então, quanto maior for o valor do a, mais longe da reta x ele vai ficar. Quanto menor for o valor do a, mais próximo da reta x ele vai ficar. Lembrando que aqui nesse caso o a é positivo, que ela é crescente, né? Ela sai da esquerda e vai para a direita. E no caso quando é decrescente? Quando é decrescente, o valor do a é menor que zero, né? Então ela sai agora, a reta, ela sai da direita e vai para a esquerda. A mesma coisa aqui, ó. Sai da direita e vai para a esquerda. Note também a mesma coisa, que aqui nesse caso, olha, a reta está mais longe, vamos dizer assim, do eixo do x, e aqui ela está mais próxima. A mesma consequência. O valor do a, nesse caso aqui, é menor do que esse caso aqui. Desse caso aqui. Certo? Então, quanto menor for o valor do a, mais próximo vai estar aqui da reta x, ó. Quanto maior for, mais longe vai estar. Entenderam aí? Então, aí repetindo. Crescente, o a é positivo. Decrescente, o a é negativo. Visualmente é fácil de ver no gráfico que quando ela é crescente, ela sai vamos dizer assim, sai da esquerda e vai para a direita. Ó, sai da esquerda e vai para a direita. E quando ela é decrescente, ela sai da direita e vai para a esquerda. Certo aí? Outra coisa, como é que eu calculo o valor do coeficiente angular? Que nesse caso aqui nós chamamos de a, né? Para mim calcular esse coeficiente angular, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Eu vou chamar aqui de y2, né, menos y1, x2 menos x1. E como é que eu encontro esses valores? É claro que para calcular o valor de a ele vai ter que dar, né? Então eu dei aqui os valores aqui, ó, P1 e P2, um ponto 1 e um ponto 2, e substituo aqui e acho o valor do a, certo? Eu fiz um exemplo aqui, ó. Tá ok? Então substituí, achou o valor do a, certo? Achando o valor do a, aí agora eu vou determinar o valor da equação da reta. A equação da reta é muito simples da gente
achar a equação da reta, né? A equação da reta eu acho por essa formulazinha aqui, ó. Y é igual a y1 mais, igual, né? Mas não, igual a, esse a é o coeficiente angular, né? Esse y aqui, ó, né? Esse y aqui, ele é o meu f de x, tá bom? Então esse y aqui, ele é o meu f de x, e esse y e esse x aqui, ele é lá no meu f de x, ele é esse x aqui, ó. Ele é esse x aqui, ó. Então esse x aqui é esse x aqui, e esse y é o meu f de x, certo? Então eu substituindo aqui esse y1 e o x1, eu vou determinar aqui os valores de A e vou determinar aqui a equação da reta. Que o valor de A eu já encontrei, né, pelaquela outra fórmula, e aí eu acho o valor de B, certo? Então pegando aqueles valores lá que nós usamos lá anteriormente, né, substituindo aí na equação, nós vamos achar esses valores aqui e vamos chegar nesta equação dessa reta. Aonde, lembrando que eu falei para você, né, nesse caso aqui, né, isso aqui implica que o meu f de x é igual a 2x, onde o valor do A é o meu 2 e o valor do B, nesse caso aqui, é 0, porque ele não aparece aqui o B. Então é 0, certo? Vou dar outro exemplo. Um outro exemplo, né? Pegando outros pontos. Nesse caso aqui é a mesma equação, né? Aí nós vamos chegar nessa função aqui com outro exemplo. Lembrando que nesse caso aqui, o meu f de x, né, é esse aí, ó. Lembrando que esse y é o meu f de x. Aí nesse caso aqui, quem é o valor do A? O valor do A é 2 e o valor do B é 1, certo? Pronto, continuando. Continuando, outra coisa mais que a gente tem que saber é em relação ao gráfico. O gráfico, para formar o gráfico é muito simples, você precisa de 2 pontos. Você tendo 2 pontos, você consegue fazer o gráfico, né? Então, você tendo 2 pontos aí, você consegue fazer o gráfico. Como é que eu faço esses 2 pontos aí, ó? Então, eu tenho um gráfico assim, ó, da função, eu tendo 2 pontos, um ponto que intersecta o eixo y, né? E um ponto que passa no eixo x. E aí eu determino o gráfico, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, com 2 pontos aqui, ó, no x menos 3 e 2 e 0 e 1. Né? Outra observação também que é importante a gente observar, que esse valor aqui do B, né? Esse valor aqui do B, o valor do B, ele é sempre o valor que a reta intersecta o eixo, o y, né? Então esse valor aqui, ó, o B, é o valor que intersecta aqui, ó. Então se eu perguntasse qual o valor do B nessa expressão aqui, ó, qual o valor seria do B? O valor do B aqui seria 1. Certo? Espero ter ajudado vocês aí nesse vídeo, né? Qualquer dúvida pode postar aí no YouTube aí, fazendo algumas críticas para gente tentar melhorar, né? E vamos depois fazer sobre uma equação do segundo grau, tá bom? Falou, pessoal, até mais.